Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre funções vetoriais. No vídeo de agora, nós vamos falar um pouco sobre as principais operações que você pode realizar com funções vetoriais, tá? Então esse é basicamente o objetivo desse vídeo, é definir as principais operações com funções vetoriais. Para isso, nós vamos continuar a tomar esses dois livros aqui como referência, né? Nesse vídeo de agora, a principal referência foi esse primeiro título aqui, tá certo? Bom, antes de nós definirmos quais são as operações que você pode definir com funções vetoriais, vamos voltar um pouco para o cálculo 1. E isso eu vou fazer direto, tá? Vai acompanhando os vídeos aqui, você vai perceber. Eu sempre vou tentar fazer um paralelo lá com o cálculo 1. O que você fazia no cálculo 1? Quais as operações que você fazia no cálculo 1 com funções? Tenho certeza que você somava funções, subtraía funções, multiplicava funções e fazia o quociente de duas funções. Essas eram as quatro principais operações que você fazia lá com funções. Por que é que você podia fazer essas operações lá? Vamos pensar, o que é que era uma função do cálculo? No cálculo 1. No cálculo 1, como eu já tinha dito, como eu já havia mencionado lá no primeiro vídeo, são funções cujo domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Sempre as funções do cálculo 1 são assim. Então, se você perceber, por exemplo, a função logaritmo, o ln, tá? Ela é uma função que está definido para todos os números reais positivos. Para os números reais positivos. Então, o domínio dela é um subconjunto dos reais. Subconjunto próprio. Qual é o subconjunto? De todos os números reais positivos. Tá? ln não está logaritmo não está definido para o zero nem para números negativos. Se você pegar a função 1 sobre x, por exemplo, a função 1 sobre x ela está definida para todo número real que é diferente de zero. Então, o domínio dela, de novo, é um subconjunto próprio do conjunto dos números reais. O contradomínio é sempre real. Sempre o conjunto dos números reais. Então, se você pegar qualquer função que é dada lá no cálculo, aplicar a função em um número real, o resultado será um número real. Seno de x, cosseno de x, exponencial de x, logaritmo de x, função racional, função polinomial, todas elas, quando você pega essas funções, aplica num número real, isso vai te produzir um número real, tá? Então, uma coisa aqui que é importante, seno é a função. O nome da função é seno, o nome da função é cosseno, o nome da função é logaritmo, o nome da função é exponencial. Esses são os nomes. Quando você pega essas funções, aplica elas num x real, o que você vai obter, ou um x do domínio, né? O que você vai obter é um número real. Como você tem operações no conjunto dos números reais, são essas operações adição, subtração, multiplicação e o quociente, né? Então, você também pode definir, adição, subtração, multiplicação e quociente de funções reais. Isso é o que você fez lá no cálculo. Tá na dúvida? Procura o livro, pega o volume 1 do Stewart, dá uma olhada lá onde ele define essas operações. Você vai perceber, são exatamente as operações do contradomínio, que no caso são os números reais. Então você tem seno de x e você tem a função exponencial. Tá? Então você tem a função seno e você tem a função exponencial. Como é que seria a soma? O que seria a soma da exponencial com o seno? Olha, seria e elevado a x somado com seno de x. Qual seria a subtração? Exponencial de x somado ou subtraído do seno de x. Qual que seria o produto? A exponencial de x multiplicado pelo seno de x. O quociente, a exponencial quocientada pelo seno ou o seno quocientado pela exponencial. Sempre tomando cuidado, né, que no quociente você não pode quocientar por zero. Então, quando a função se anula, quando o denominador se anula, esse cara você tira do domínio da função quociente, tá? Mas isso já está na sua cabeça, digamos assim. Você já fez cálculo, isso já está lá,
Tá? Então você já sabe dessas coisas. Beleza. Aí você se pergunta o seguinte, pô, nós estamos estudando funções vetoriais. Os domínios das nossas funções, que nós estamos estudando aqui, as funções vetoriais, os domínios são subconjuntos dos números reais. É aquele T. O T é sempre ou no intervalo, ou no conjunto dos reais inteiro, ou em algum subconjunto dos reais. A imagem das funções vetoriais são vetores. São vetores, ou do R2 ou do R3, dependendo de onde você está trabalhando. E aí você pensa, mas, cidadão, eu tenho operações com vetores lá na geometria analítica. Na geometria analítica, eu vi operações com vetores. Por exemplo, adição de vetores, subtração de vetores, multiplicação de vetores. Tem quociente de vetores? Não tem quociente de vetores. Quociente de vetores não tem. Mas produto de vetores tem 2. Na falta de um, tem 2 produtos lá de vetores. Um deles chama-se produto escalar, que dá um número. É um produto que é um produto de vetores cujo resultado é um número. E tem também o produto vetorial. Físico adora produto vetorial, sabe aquela regra da mão direita? Só físico sabe fazer, né? Mão direita na direção de um vetor, né? Fecha a mão para a direção do outro. Onde o dedo aponta é o sentido do vetor resultante do produto vetorial. Só físico sabe fazer isso. É sempre assim, ó. E o vetor sempre aponta para o lado que ele quer. A regra da mão direita, né? Quando fala a regra da mão direita, é produto vetorial, né? E tem a outra ainda, né? Tem mais uma terceira, uma quarta, quinta operação, que é você pegar um escalar, um número real, e multiplicar ele por um vetor. Isso vai te dar origem a um vetor. Tá? Então vamos lá, vamos relembrar. Então nós temos soma de vetores, nós temos adição, soma e subtração de vetores. O resultado de uma soma de vetor é um vetor. O resultado de uma subtração de vetor é um vetor também. O produto de um escalar de um número por um vetor é um vetor. O produto vetorial de 2 vetores é um vetor. O produto escalar de 2 vetores é um número. Dá uma olhada no livro de geometria analítica, onde estão definidas essas operações, tá certo? Essas operações, nós vamos utilizar elas para nós podermos definir, então, operações também com funções vetoriais. Por quê? Porque as imagens das nossas funções são vetores. Ah, são vetores? Ah, então eu posso operar eles com essas operações que eu acabei de mencionar para vocês. Tá certo? Então vamos lá, vamos tomar duas funções vetoriais. As duas estão definidas no mesmo subconjunto dos reais. Elas têm o mesmo domínio. Tá? Tem o mesmo domínio I. A função vetorial f é dada por essa expressão aqui, f1 de t na direção i, f2 na direção j e f3 na direção k. A função g é a mesma coisa. A função vetorial g é a mesma coisa. São outras funções, tá? São outras funções componentes aqui, g1, g2 e g3, mas o domínio das duas é igual. H vai ser uma função escalar. O que é uma função escalar mesmo? É uma função que vai de um subconjunto dos reais para os reais. São aquelas funções que a gente vê lá no cálculo 1. Tanto a função vetorial f como a função vetorial g, como essa função escalar aqui, elas estão definidas para o mesmo domínio no conjunto dos números reais. Tá? Então as três têm o mesmo domínio que eu chamei de i. Observe, se você tem uma função h, você aplica ela a um número real t, isso aqui vai te dar um número real. Tudo bem? Então, fique com isso na cabeça. A pergunta é, como é que nós fazemos somas e subtrações de vetores? Como é que você faz mesmo? Na soma, você soma componente a componente, né? Que são 3 componentes, você soma elas. E na subtração, você subtrai uma componente da outra. Então, como é que nós vamos usar isso, então, para definir a soma de funções vetoriais? Assim, a soma de duas funções vetoriais, o que você faz? Você soma as funções coordenada a coordenada. Soma membro a membro as funções coordenadas. Então, é f1 de t mais g1 de t na direção i,
F2 mais G2 na direção J, F3 mais G3 de T na direção, na direção K, tá certo? Isso aqui vira um vetor. Então, a soma de duas funções vetoriais continua sendo uma função vetorial. A subtração é a mesma coisa, né? Então, F menos G, o que você faz? Você subtrai componente a componente, o domínio continua sendo o mesmo das três funções originais, da F, da G e da H. Isso aqui não é nenhum mistério, você está usando a operação de vetor, é assim que você soma vetor, é assim que você subtrai vetor. Então, beleza, como as funções vetoriais, a imagem são vetores, vamos usar isso. É exatamente a mesma coisa. De novo, como a função h ela é uma função escalar, ou seja, se você pega a função h, aplica num número t, no número real t, isso vai te dar um número real. Este número real, você pode multiplicar ela por um vetor qualquer. Eu quero multiplicar por esse vetor aqui, f de t. Como é que é o produto de um escalar, de um número, por um vetor? Você pega esse número, multiplica por cada componente do vetor original. Então, essa função aqui é uma nova função obtida a partir da função h e da função vetorial f. Então, essas duas funções juntas dão origem a uma nova função vetorial, porque quando você faz o produto de um número por um vetor, o resultado é um vetor. Tá? Então, aqui, h de t vezes f1, h vezes f2 e h vezes a f3. O domínio dessa nova função continua sendo o conjunto I. Depois, também temos definido o produto escalar. Cuidado, não é o produto por escalar, é o produto escalar. De duas funções vetoriais. Então, como é que é o produto escalar de f por g? O produto escalar de f por g, como é que você faz com vetores? Você pega componente a componente, multiplica elas, isso vão te dar três números, o vetor tem três componentes. O outro vetor também tem três componentes. Você multiplica componente a componente, multiplicou? Multipliquei. Soma tudo. Na hora que você somar, vai te dar um número real. Certo? Então, é assim que você define a função produto escalar. Do mesmo jeito. Então, f de t vezes g de t, f1 de t vezes g1 de t. As primeiras componentes você multiplica. f2 mais g2 de t, ou seja, as segundas componentes você multiplica. E as terceiras também. Multiplicou tudo, somou. Quando você soma, dá um número. Isso aqui dá um número. Então, o produto escalar de duas funções vetoriais não é uma função vetorial. É uma função escalar. Por quê? Porque você elevou um número t a um outro número dado por essa tripa aqui. Então, você levou um número num número. Isso não é uma função vetorial. Isso é uma função escalar, conforme a gente vê no cálculo. Tá certo? Então, essa é a terceira operação de funções vetoriais. E, por fim, então, nós temos o produto vetorial. Ele pode, para você memorizar ele, você pode usar o determinante, né? Então, f vetorial t é definido pelo produto desse determinante aqui. IJK na primeira linha, F1, F2, F3 na segunda linha, G1, G2, G3 na terceira linha. Calcula esse produto vetorial aqui. Calcula esse determinante. Esse determinante é F2 vezes G3 na direção I, menos, aqui, ó, menos F3, G2 também na direção de I. Então, aqui vai ficar F2 vezes G3, menos F3 vezes G2 na direção de I. Tá? Essa diferença aqui na direção J, essa diferença aqui na direção K. Lembrar disso daqui é um saco. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Por isso que você usa o determinante. O determinante fica mais fácil de você lembrar. Na primeira linha, você coloca os vetores da base canônica. Na segunda linha, as funções componentes da função vetorial f. E na terceira linha, as funções componentes da função vetorial g. Faz o determinante, calcula esse determinante e você vai encontrar, então, a função produto vetorial. Observe que o produto vetorial de duas funções vetoriais é um vetor. Do mesmo jeito que lá na geometria analítica, o produto vetorial de dois vetores era um vetor. Então, isso aqui continua, isso te produz, de novo, uma função vetorial. Então, essa é a quarta operação. Essas operações que nós definimos, ó, essa daqui,
A2 e A1, elas são maneiras de você produzir função vetorial a partir de duas funções vetoriais. O item 3, que é o produto escalar de dois vetores, de duas funções vetoriais, te dá origem a uma função escalar. Do mesmo jeito que era lá na geometria analítica. O produto escalar de dois vetores não dava um vetor, dava um número real. Tá? Então aqui dá função real. Agora nós temos três funções, duas vetoriais e uma escalar. Então vamos lá. A função f, função vetorial f, é t na direção i, 0 na direção j, 3t na direção k. A função g, ela é a função constante 1 na direção i, menos t ao cubo na direção j, e a função constante 0 na direção k. Tá certo? Então essas são as duas funções vetoriais. A função escalar é 1 sobre t. Certo? Qual que é o domínio dessa função vetorial f? Real. Qualquer número real pode ser substituído aqui que não vai dar bode em nenhuma lei matemática. Idem para a função g. Aqui também, qualquer número real t você pode substituir aqui que não vai te dar bode. O problema está aqui, né? A h de t é 1 sobre t. Então, essa daqui tem domínio reais menos o zero. Então, essas novas funções que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos descobrir, elas têm por domínio os reais menos o zero. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer f de t mais 5gt, h de t vezes a f de t, o produto escalar de f por g e o produto vetorial de f por g também. Então vamos lá. F mais 5t. Então aqui está a f, ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui está a função f, ti mais 3tk, mais 5 vezes a função g. Então está aqui a função g também. E aqui você faz as contas, cara. Então aqui é t na direção de i, 5 vezes i, isso dá t mais 5 na direção i. E na direção j, ó, na direção j, aqui é 0. Aqui é 0j menos 5t ao cubo j. Então fica menos 5t ao cubo j. E k, aqui é 3t, na função f é 3t, e na função g é 0 a direção k. Então vai ficar simplesmente 3t na direção de k. Certo? H de t vezes a f de t. Então, uma função escalar vezes uma função vetorial. Então, é 1 sobre t que multiplica a função f. Pega cada componente da função vetorial f e multiplica por 1 sobre t. Vai sobrar i mais 3k. Tá certo? Isso dá uma função vetorial. Essa aqui é uma função vetorial constante. Todos os t's dão o mesmo vetor, i mais 3k. Função produto escalar, né? Produto escalar. Então, você pega a função f, está aqui, faz o produto escalar pela função g. Então, você pega as componentes de i e as multiplica. t vezes 1, t vezes 1. As componentes da direção j. Então, aqui, a componente da direção j é 0, e aqui é menos t ao cubo. Então, fica 0 vezes menos t ao cubo. E também faz o produto da função componente da direção k da f e da direção k da g. Aqui é 3t, na g é 0. Então, é 3t vezes 0. Isso dá, quando você vai somar tudo isso daqui, vai sobrar t. Então, o produto escalar dessas duas funções vetoriais é a função escalar t. Certo? Produto vetorial das duas funções. O que você faz? Faz aquele joguinho lá do determinante. I, j, k. Funções componentes, ó, t, 0 e 3t, da f. E da função g, as funções componentes é 1 na direção, aqui, ó, 1 na direção de i, menos t ao cubo na direção de j e 0 na direção de k. Calcula esse determinante, dá isso daqui, associa, toma, subtrai, ajeita, e aí você vai ter este vetor aqui, tá certo? Então essas são as principais operações que se faz com as funções vetoriais, beleza? Do mesmo jeito que se faz lá no cálculo. Com isso você perceba que nós chegamos ao slide 7 de 7. Terminamos esse vídeo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.